quanto mais próximo para nós é melhor. O que eu quero perguntar para vocês? O que eu pergunto? Não quero não. O que eu pergunto para vocês? O que vocês sabem sobre uma construção de sermão? Como é que seria fazer um sermão? O que para você já sabe que tem que ser considerado, que é importante? O tempo, né? Não pode ser tão grande. Tempo não pode ser tão grande. O tema. O tema. Em que sentido o tema? Do que você vai pregar, o que você vai pregar. Então tem que ter um tema, não pode ser tão grande. Estudar. Você já começou? Acho que tem 2 tipos. Estamos começando, mas só por enquanto é um papo, daqui a pouco a gente entra. Tem 2 tipos coligados. Tem 2 tipos coligados, você sabe quais são? Aquele bagagem que a pessoa já tem do Evangelho. Sim. E pelo conhecimento. Sim. O que a pessoa prepara. Sim. Na verdade são 3, junto com a inspiração do Espírito Santo. Entendo que seria uma. Eu acho que nenhuma é completo. Sim. O perfeito seria os 3. Mas pode ser bom, somente pelo conhecimento teológico, como pode ser um servente de pedreiro que nunca estudou e fazer um grande sermão totalmente inspirado pelo Espírito Santo. Então, a gente percebe que você tem alguma opinião? O que é importante? O que você sabe sobre a construção de sermão? O que é relevante? O que é importante? Já fez algum? Já ministrei em vários lugares. Depois no final você vai pregar para nós. É importante o contexto, né? Tirar o texto do contexto, né? Pegar um versículo e formar em cima daquilo, tirar totalmente do contexto. E aí tem o temático e positivo. Então você já está bem adiantadinho, você já sabe até especificar, né? Isso é importante. Bom, o que a gente precisa de pensar? Que a gente pegar esse momento que a gente vai conversar aqui e dizer, nós ensinamos a vocês homilética. Não. Quantos anos se estuda no seminário homilética? Os anos todos tem homilética, né? Tem homilética 1, 2, todos os anos você está pregando. Então, o que a gente vai bater papo sobre homilética, que já eu explico o que é isso. Arte de pregar. Pronto, Então, eu acho que a gente já pode tomar café. Então, assim, o que a gente tem que entender? Que tudo aquilo que a gente falar é só uma pinceladinha. Então, a minha ideia com vocês é dar para vocês o básico para construir uma mensagem. Da forma mais simples, mais elementar possível. Tá bom? Então, quando a gente for construir aqui, a ideia é dar o básico. Sabe aquilo que, desculpa, mas todo mundo pode fazer? A ideia é essa. Qual foi a pergunta que você fez, né? O que você sabe sobre pregação, sobre homilética? Foi isso que eu perguntei. Sobre como fazer um estudo, uma mensagem, um sermão. Quer opinar também? Se você já fez. Já fiz. Eu acho que quando é um sermão curto, né, que não seja uma pregação, né, que tem que fazer, porque é o tempo que vocês falaram. E eu não sei se é assim, mas eu aprendi dessa forma. Ter tópicos, entendeu? Porque assim, às vezes você começa a falar de um assunto. Aí se eu não tenho, seja um tópico, 2 tópicos, assim, eu começo num assunto, engreno nele, daqui a pouco eu já estou no outro pedaço da Bíblia, e depois eu volto e depois, entendeu? Então assim, dependendo pra quem você fazer seu sermão, se você não tiver esse tópico para ter um começo, meio e fim, o pessoal não se atrapalha. E até às vezes a gente mesmo se atrapalha. Se a gente se atrapalhar, a gente não consegue passar um resultado pro outro. Foi uma coisa que eu sempre... Essa questão de resolver é muito importante. Começo, meio e fim. Né? Como tem começo, meio e fim, não é coxa de retalho. Então, aí, eu acho que a gente já pode começar entrando aqui. Daí, de repente, a gente uma faz... coisa também que eu já fiz, eu falo por experiências próprias, porque eu já fiz isso quando eu não tinha muita experiência. Nunca falar, eu acho.
quando você está dando sermão para qualquer pessoa. Porque se você está falando da palavra de Deus, você não tem que achar. Você tem que ter a certeza, não a certeza sua, a certeza do que está na palavra de Deus. Bom, legal, vocês já têm bastante informações interessantíssimas, talvez até bagagem. Eu não sei se vocês têm bagagem, porque como posso julgar isso, mas informações interessantíssimas vocês têm. Informações que dá para perceber que vocês procuraram se informar. Bom, mas o que a gente tem que pensar inicialmente aqui, só a nível introdutório? Primeiro, você tem que pensar o seguinte, considerar que a pregação não é uma coisa fantástica, é um milagre. Por que ela é um milagre? Porque quem leva a palavra somos nós pecadores. Então você pega Isaías, por exemplo, e ele está no templo, e ele tem um encontro com Deus, ele diz, ai de mim, porque sou pecador e os meus olhos viram o Rei, o Senhor de toda a terra. E é interessante que o anjo toca nos lábios dele com a brasa, ele é purificado, e depois ele é chamado para pregar. Então, são seres humanos que recebem esse encargo, levar uma palavra de Deus, embora sendo eles humanos. E isso é muito importante você considerar, porque você, né, nós aqui somos falhos, nós somos limitados, nós temos dificuldade, estamos ainda no processo da plena santificação, que vai concluir no dia que Deus nos chamar. O dia que você fechar os olhos aqui, você abre no céu perfeito, porque no céu não entra pecado. Então você vai ter que chegar sem pecado. Mas até esse dia chegar, você vai falhar, você vai errar. E Deus chama pessoas que pecam para pregar da palavra dele. E quando você começa a observar, você vê que essa palavra de Deus na boca do ser humano, essa palavra de Deus na boca do ser humano, ela produz coisas fantásticas. Sim ou não? Às vezes você pega uma pessoa... Edir Macedo. Tá parecendo de Macedo. Não, Sim ou não? Não, mas a comparação já não é tão agradável assim. Mas você pega, por exemplo, uma pessoa limitada e falha, mas que quer ser mensageiro do Senhor, que quer levar a palavra do Senhor, e ele vai ao púlpito com toda a simplicidade, ele abre as Sagradas Escrituras e ele fala com tanta pertinência e pessoas começam a chorar. E pessoas começam a querer renortear a vida por causa daquela mensagem. Não é por causa dele, é por causa da mensagem que ele está levando. Olha que coisa fantástica que a gente encontra através dessa arte, dessa postura, desse ir à frente para pregar, transformações de vida. Vocês conhecem alguma história assim, de alguém que foi, pregou, entregou a mensagem, e Deus, através da palavra dele, na boca do seu profeta, porque quando eu penso profeta, eu penso no mensageiro que entrega a palavra de Deus, a Bíblia. Não penso em profeta como aqueles que vinham trazer uma palavra que necessariamente era uma adivinhação, um prognóstico. Não, pensa em alguém que pegou a Bíblia e falou dela como um porta-voz do próprio Deus baseado nela. Esse é ver transformações. Isso é um milagre. Vamos imaginar aqui, essas considerações são importantes, vamos imaginar aqui que você pega um livro do Karl Marx e leva na cadeia e entrega para um camarada lá dentro da cadeia. E depois de 2 anos você encontra o cara. Ou entrega um livro do Freud, sei lá, essa turma aí, desses cabeças. Você acha que você vai encontrar uma pessoa transformada, modificada por causa desse material? Mas você encontra alguém que recebeu uma Bíblia dentro da cadeia, dentro da cela. E com essa Bíblia recebeu uma palavra de quem estava entregando. Esse livro, olha a mensagem dele, como é que é profundo. Esse livro pode transformar a sua vida. Tem umas histórias aqui maravilhosas. A Bíblia diz que Jesus morreu por você. Dá a Bíblia para o camarada. E é capaz de naquela semana receber uma ligação, você precisa voltar aqui na cadeia, e o rapaz aqui que você deu a Bíblia não para de chorar mais. Então a pessoa ali encontra uma Bíblia, encontra Sim, um texto bíblico que ninguém deu para ele. Então, olha, Deus usa pessoas para pregar a palavra dele e transformar vidas. Isso é um milagre.
Talvez o maior milagre seja de transformação de vidas. E isso acontece muitas vezes por meio da pregação. Pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra. Então, quando a gente pensar na pregação, pense que é algo fenomenal, que é algo transformador, que é algo radical, que é a forma como Deus usou e há de usar sempre para converter vidas a Ele. E por isso a gente tem que pregar o Evangelho sempre. E por isso a gente tem que aprender a pregar da melhor forma possível. Agora, é interessante a gente observar que eu ainda não estou falando de técnica. Estou falando do privilégio de pregar e do poder que a pregação da palavra tem. Então, quando você entende isso, aonde você pode pregar? Qualquer lugar. Mas o que você pode pregar? Só a palavra de Deus. Aonde você pode pregar? Em qualquer lugar. Qual o seu púlpito? Pode ser um caixote, no meio de uma praça. Né? Qual é o seu auditório? Pode ser uma rodoviária. Há tempos atrás tinha um cara lá no Tietê pregando. Sabe o que é esse megafone? Aquele negócio enjoado. Aí você sabe o que acontece. O rodoviário Tietê, o cara com o megafone na Bíblia na mão, o que a polícia fez? Pôs ele pro lado de fora. Sabe o que ele fez? Virou pro lado da rodoviária e mandou ver. Alguém acha que o cara é doido. Não, o cara está pregando a palavra de Deus. Ali é o púlpito dele. Tá certo? Então, pense bem, eu quero levar a palavra de Deus. Então você está levando à frente algo poderoso que pode transformar vidas. Agora, já que eu quero pregar a palavra de Deus, aí eu preciso de boas ferramentas. Aí a homilética entra, né? O que é homilética mesmo? De forma resumida? Arte de pregar. Arte de pregar. Né? Arte de pregar. Então vamos pensar, arte de pregar. Não, vou falar assim. Homilética, com H. Homilética, com H. É porque o meu I e o E fica muito igual. Depois eu te dou o ó. Homilética. Homilética. Deu para entender direitinho? A arte de pregar. De vez em quando você vai ver o meu I e o E tudo igual, tá bom? Então, imagine o seguinte, agora tá. A força da palavra que você vai... Ela é tremenda, como a gente pontuou. E aí você tem que se preparar o melhor possível para pronunciar essa palavra, para levar essa palavra à frente. Você tem dois bons exemplos bíblicos. Por exemplo, Paulo exortando a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ele fala assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Vou pregar a Bíblia, então maneje bem essa palavra. Vou pregar a Bíblia. Seja um obreiro que não tem do que se envergonhar e maneje bem a palavra da verdade. Esse manejar é, por exemplo, abra aí para mim em Sofonias. Quem tem Bíblia? Sofonias. Sofonias. Vamos rápido. Quem tem Bíblia, Sofonias. Vamos fazer o teste da... Toma um dos dois aí. Sofonias. No Sofonias. Abriu Sofonias? Pode fechar. Abre para mim em Naum. Naum. Você abriu também, você está ganhando, hein? Então, agora abra para mim em Baruque. Não. Abra para mim em Baruque. Baruque. É manejo, gente, é manejo. Ah, é isso aí. Não tem Baruque. Não, pode. Não tem Baruque. Então, se não tem Baruque, você já sabe. Aonde está Naum? Você é pregador, você tem que saber. O rebanho talvez tenha dificuldade, mas você tem que saber quem escreveu, quando escreveu. Oi? Sobre o que você falou de ferramenta, eu sempre tive muita dificuldade com esses livros mais pequenininhos. Isso foi uma regra que eu aprendi quando eu era adolescente, é que esses livros curtinhos com os nomes mais diferentes, você pode ver que ele vai estar depois, antes de Malaquias. Esses mais, pode ver que é sempre esses mais complicadinhos, a gente vai achar nesse meio antes de Malaquias, sempre vai estar ali. E essa foi uma regra que eu levei como uma ferramenta e me ajudou muito. E quando vinha um nome assim que eu não sabia, eu sabia que estava naquele... Estava entre Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, e Daniel, porque Daniel vai ser o último profeta maior. Entre Daniel e Malaquias, você acha esses nomes assim, Sofonias,
Tá? E tem sofonias, viu, gente? Sofonias não tem. Sofonias tem. Não tem baruque, mas sofonias tem. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Mas o manejar não é só isso. O manejar é saber, conhecer, é ler a fundo, você dominar o que tem ali para você falar do que tem ali. É interessante que Esdras, ele dedicou o coração para conhecer isso. Esdras, ele dedicou o coração para conhecer a lei e para pregar da lei. Então vamos pensar o seguinte: o pregador vai levar a palavra, essa palavra é poderosa, então que ele se dê ao trabalho de cada vez se aprofundar mais nela. Você consegue achar paralipômenos? Se eu conseguir achar o quê? Paralipômenos no Velho Testamento? Olha, por esse nome eu não acho não. Se for outro nome a gente acha, mas por esse aí não. Tem gente que acha que ele é apócrifo, né? O que é isso? Você explica para nós essas coisas, conversar assim nessas línguas. Não, ele que está falando ele explica, né? Se eu não me engano, é Reis, Crônicas e Crônicas. Os quatro são paralipômenos. Então, mas Primeiro, segundo, terceiro e quarto paralipômenos. Mas daí, vamos trabalhar. É o nome que está na Bíblia Católica. Mas eles são dados. Vamos trabalhar de forma simples, senão a cabeça dele. Aí já bagunça a nossa cabeça Nem também. eu vou saber. É. Nem eu vou saber. Aí você vai confundir a gente. Então vamos devagarzinho, vamos pensar no seguinte. Então, já sei que a ferramenta é importante, e eu já sei que eu tenho que me preparar bem. Igreja Batista. Quem é Batista aqui? Você é Batista. Igreja Batista. Foram ordenar um pastor. O exame do pastor. Pergunta de um dos examinadores. Você já viu toda a Bíblia? Ele gaguejou, mas teve coragem de ensinar. Eles pediram para o candidato à ordenação sair, se retirar, e pergunta: nós ordenamos ele ao pastorado ou não? Aí alguém falou o seguinte: se ele fosse médico e falasse para nós que não dominava a anatomia, nós nos colocaríamos à disposição para ele fazer uma cirurgia em nós? Se ele fosse um engenheiro e falasse para nós que ele não sabe cálculo, e que ele nunca se deu bem em cálculo 1, 2, 3, 4, e ele disse que vai construir um avião, a gente andaria no avião dele? Aí o pessoal ficou assim assustado, falou: ele é pastor, ele não leu a Bíblia toda, como é que ele vai poder pregar para as pessoas? Então, eles não ordenaram aquele pastor. Mesmo que tivesse me uma vez só, né? Oi? Mesmo que tivesse me uma vez só. Mas só para você entender, é uma ferramenta. Se você quer dominar, você tem que ler. Você tem que ler a Bíblia. Pastor, eu queria muito pregar. Mas você está lendo a Bíblia? Aí eu leio os Salmos. E quando me pedem para pregar, eu vou atrás de um texto. Isso não é dominar bem a Sagrada Escritura. Se você não entender, você não consegue falar. Oi? Se você não entende, você não consegue falar. Então, mas para você ter uma ideia da importância disso, é se dedicar à leitura bíblica. Bíblia é de Gênesis a Apocalipse. Você tem que ler. E acabou, lê outra vez. E acabou, lê outra vez. E acabou, lê outra vez. Até quando? Até morrer. O pregador que quer pregar, que vai pregar a palavra, ele tem que conhecer. E ele conhece assim, se dedicando à leitura, 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 leitura. Bom, vocês estão pegando comigo aí? Já sei que é importante me dedicar, já sei que é a palavra que eu tenho que pregar. Agora, você tem que observar o seguinte: para você desenvolver na oratória, você tem que pensar que não é só falar, que tem um conjunto de coisas que você tem que observar. Certo? Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu falo aqui para vocês, porque olha, a Trindade Santíssima são três. São três na Trindade Santíssima. E a gente tem que prestar atenção que são três. Né? Você está entendendo? Então não adianta eu falar com ênfase, com beleza, não adianta. Tem detalhes na preparação. Estou me preparando, agora eu vou pregar. O que eu tenho que observar para me ajudar, para que o sermão ele tenha o mais proveitoso efeito possível? Isso ajuda na construção da entrega do sermão. E aí eu acho interessante vocês observarem, por exemplo, nessa questão, a forma como você vai falar,
É importante você observar, por exemplo, para quem você vai falar, qual o seu auditório. Então vamos imaginar aqui, o pastor até me perguntou, o senhor vai trazer um curso para pregadores de São Paulo ou daqui? Né? Você tem que saber quem é seu auditório. Você pode chegar numa roça dessa e querer falar coisas que não fazem sentido nenhum para eles. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Quem aqui começou novo na igreja, novinho? E aí o pessoal fala assim, o sangue do cordeiro, e você ficava ouvindo aquele tal de sangue do cordeiro que não fazia sentido nenhum para você. Então, o que diacho desse sangue? Para que tem que matar o bichinho? Eu saía da igreja perturbado. Porque a gente tem que entender que isso acontece muito dentro da igreja. A gente já acha que todo mundo domina o evangeliquez. A gente acha que todo mundo domina essas terminologias, que não domina. E num lugar como esse, muito menos. Então o pastor fez lá a pregação dele, e ele exemplificou tudo, ele colocou tudo ali para a pessoa entender. Então essas coisas a gente precisa de estar atento. Eu conheço o meu auditório, eu sei como eu vou falar com o meu auditório. Outra questão importante, eu sei até quanto tempo esse meu auditório aguenta me ouvir. A mensagem vai ser longa ou curta? Depende do auditório. Então eu estou aqui com 300 folhas, eu olho vocês assim, eles aguentam 10 folhas. Então eu vou ter que trabalhar com vocês 10. Não, eu estou com 300 folhas, mas eles aguentam 301, então vamos caminhar. Então quando você vai pregar, você tem que estar atento a isso. Outra questão importante, sua presença no local da pregação, sua roupa, é importante. Entendeu? Eu gosto muito de terno para pregar. Eu não acho que a estola sacerdotal é necessária, porque a estola sacerdotal seria para sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Mas eu acho legal porque eu gosto de usar terno, porque eu empresto, se vocês não entenderem o termo, vocês me perguntem. Eu empresto ao momento mais solenidade. Eu estou indo para... Você não entendeu? Vamos imaginar. É um momento importante da pregação. É um momento importante. O ambiente é o ambiente todo preparado para aquilo. E eu pego lá uma qualquer roupa e uso para aquele momento, que eu não estou trazendo ao momento, talvez não esteja trazendo ao momento a relevância que ele tem. Quem aqui já foi em tribunal? Entrou de bermuda? Por que não? Porque eles entendem que aquele momento não é um momento não é um momento leve, não é um momento sem solenidade, que é um momento de muita seriedade, porque está sendo processado alguém. Então, se empresta aquele momento serenidade através da roupa. Então, se não casar, você vai de roupa. Isso. Então, não é que aquilo traz a palavra mais santidade, mas é como se você estivesse emprestando. Você vai num casamento, o que você faz quando você vai num casamento? Não precisa de ser o seu. Tá? Você compra uma roupa, vai. Não, tá de boa, vou te chinelo. Aí você chega lá, vai abraçar sua amiga e ela olha pra você. Você vê assim no meu casamento? Eu estou pensando que era feira, não é feira. Então, a roupa não precisa de ser terno. O penteado do cabelo, a postura. Agora a pessoa você, né? Terno. Então, eu até que trouxe o meu. Se tivesse partido, eu já estava com ele ali. Então, o que eu estou dizendo? Eu empresto ao momento solenidade. E eu tenho que ter percepção também que eu não estaria de terno numa quadra pregando, o pessoal jogando bola. Uma bermuda boa, vai bem, você empresta ao momento essa adequação, mas você tem que entender que nunca é de qualquer jeito. Evite gírias. É pecado falar gíria? Não, palavrão é gíria. Numa pregação ela talvez seja ofensiva. Depende do público também? Depende do público. Se você for trabalhar com skatista, você vai ter que entender o linguajar dele. Mas aí é a linguagem de uma tribo. Você entrou naquela tribo, mas entenda que aquilo é para aquele ambiente, para aquele espaço, para aquele momento. A mesma coisa da roupa. É, a mesma coisa da roupa. Depende do contexto, então. Depende do contexto. Pode pegar a cadeira para sentar. Tentar falar na linguagem, né? Isso. Mas entenda o seguinte,
Você nunca deve vulgarizar sua linguagem, mesmo falando da linguagem deles. Eles têm uma linguagem que não é vulgar, uma linguagem de comunicação, que tem linguagem vulgar. Então, você sabe que o surfista tem um palavrão peculiar. Você não fala o palavrão peculiar do surfista. Você fala a linguagem, mas não o palavrão dele. O skatista tem linguajar peculiar, você fala o linguajar peculiar dele, mas você não fala o palavrão, porque todas essas tribos têm seus desaforos, isso aí você corta. Então, presta atenção que dentro disso aí você vai trabalhar com a pessoa, vai pregar, vai levar essa palavra poderosa, mas não é só chegar aqui e pregar, você tem que, eu estou adequado para o momento, o meu vocabulário está adequado para o espaço, o meu linguajar vai alcançar. Isso tudo faz parte do conjunto. Isso tudo aqui vocês podem abraçar. Vocês podem estar pensando, refletindo. Por exemplo, vamos falar com criança. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 119. Fica quietinho aí. Salmo 119, verso de número 1. Esse menino está chorando demais. O menino não está... Aí você vai ter que conversar com elas, na linguagem delas. Né? Vamos ler a Bíblia. Agora não fazer silêncio. Agora é a palavra do nosso Deus. Até cantas um cântico curto, né? Sim, né? Então, mas você está entendendo o linguajar? Se não entender, você me pergunta. Pode erguer o dedinho que eu ensino para você. Você está conversando com elas. Eu vi isso no reverendo Wilson Lopes. O reverendo Wilson Lopes foi um dos maiores pastores da nossa igreja. Eu estava em Goiânia e ia levar o Gamo para Goiânia, lá de Lavras. E era um momento solene. O reverendo Wilson foi para o culto pregar e lá estava promotor, juiz. A nata de Goiânia estava na igreja. Eu acho que a igreja presbiteriana do Brasil nunca recebeu tanta gente chique. O reverendo Wilson pegou a Bíblia e viu que estava cheio de criança. Lotado de criança. O reverendo Wilson disse assim: vou contar uma historinha para vocês. E ele começou a contar a história do paralítico que foi levado pelos amigos. Ele contou a história e parecia que você estava vendo, sabe? E ele contando para as crianças todas assim. E foi uma coisa fantástica. Ele depois falou assim: bom, agora quais são as aplicações para todos nós e para vocês adultos? Quais são as aplicações para todos nós e para vocês adultos? O foco dele é os pequeninos. Agora me diz se teve um doutor que não entendeu o que ele falou. Agora me diz se teve uma criança que não entendeu o que ele falou. Agora se ele falasse na linguagem dos doutores, qual a criança que entenderia? Vocês estão entendendo? Uma coisa fantástica é saber que você está falando com alguém, que aquele alguém precisa te entender. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus fez isso. Ele veio numa linguagem que a gente conseguia entender. Ele virou sangue, carne. Então essas coisas são importantes. Talvez uma das coisas mais importantes, antes de você levar a mensagem, com essas tantas considerações, é o seu caráter. Tão importante, ou mais importante do que a sua mensagem é a sua vida. Entendem isso? Tão importante, ou mais importante do que a tua mensagem seja a tua vida. O camarada foi fazer um sermão sobre longanimidade. Sabe o que é isso, né? Longanimidade. Um dia longo. Então vou mudar. Uma alma longa. Vou mudar. Ele foi fazer uma pregação sobre paciência. Paciência, Jesus. Ele foi fazer um sermão sobre paciência. Ele falou assim: amanhã à noite eu vou fazer um sermão sobre paciência. Vai lá, você vai gostar. E ele colocou os esboços do sermão. O vento bateu e levou o esboço dele embora. Ele falou: volta aqui, desgraçado. Adiantou o sermão dele sobre paciência? E às vezes a vida não condiz com a pregação. Às vezes a pregação é muito bonita, mas aquilo não reflete a vida. Então o pregador tem que sempre se perguntar: isso tem relação com a minha vida? Eu estou conseguindo viver isso? Tem sido um desafio para mim viver isso? Sempre. Todo pregador tem que ser o seu primeiro auditório. Todo pregador tem que ser o primeiro a viver aquilo que ele quer que o povo viva. Entendem isso? Então, se a irmã vai falar sobre bondade e fica chutando os cachorros da vizinha e tem que repensar. Aí eu não posso pregar não, tem que viver e pregar.
tem que viver e pregar. Não é que você não deve pregar, é que você tem que transformar você no seu primeiro auditório. Entendem? Bom, alguma pergunta quanto a isso? Eu tenho. Então vai, conta isso, hein? Você fala de viver é aquele que prega. A gente faz um discipulado, tem daquilo que a gente fala lá na cartilha, que fala sobre o fruto do Espírito, que é o de Gálatas 5:22, eu acho. E então ali tem 9 frutos do Espírito e a gente fala sobre esses 9 frutos do Espírito. Mas eu deixo bem claro, eu sou muito falho na paciência e no domínio próprio. Então, Sabe? Eu falo, esses dois aí, eles me pegam muito. Então, eu tenho que falar, porque está no estudo, está na Bíblia. Então não tem como não falar. Eu não consigo viver isso, assim, do jeito que é para ser vivido. Mas eu coloco nas pessoas, falo só, eu sou muito falho, eu quero que vocês orem por mim nesse ponto aqui. o pregador tem que estar sempre tendo discernimento que ele é um ser humano e que está trazendo as pessoas para uma dinâmica de uma vida espiritual que chama a gente para grandes desafios. Bom, então o desafio para o senhor é viver o máximo possível para trazer na pessoa do senhor a figura de Jesus, correto? O senhor tem que representar Jesus para todo o seu rebanho, para todos aqueles que vão te ouvir. É o alvo nosso. Ser moldado à estatura, à valoridade de Cristo Jesus. Bom. Então, se o senhor percebe que não tem domínio próprio, tem que ser uma oração dobrada. Eu preciso ter domínio próprio. Porque o domínio próprio, vamos pensar bem. Se você não tem domínio próprio, você pode roubar um banco. Se você não tem domínio próprio, você pode adulterar. Se você não tem domínio próprio, você está entendendo? Então, eu não tenho domínio próprio ou eu não consigo sempre estar por aí. 100% nisso. Porque não ter domínio próprio para nós é muito perigoso. Qual é o outro? O outro é paciência. Paciência. Eu não tenho paciência ou nem em tudo eu consigo ter paciência. Porque eu vou dizer o seguinte, tem coisa que a gente não deveria ter paciência mesmo. Os cambistas estavam fazendo comércio no pátio do templo. Jesus falou assim, muito bem, vocês querem uma moedinha para troca aí? Ô gente, que legal, ó. Quanto está essa cabrita aí? Foi isso que ele fez quando viu o pessoal transformando a casa do Senhor? Chutou o balde. Tá. Ele teve paciência? Não era para ter paciência. Agora, se você não está tendo paciência com o que deve ter paciência, aí é uma questão de se exercitar, abraçar o desafio e tê-la, porque isso é um fruto que o Espírito Santo produz. Ele está dentro do Senhor. É que a gente confunde paciência com aceitação de tudo. Isso não é bíblico. E a gente entende domínio próprio como algo que, de repente, a gente não tem em algumas áreas. O domínio próprio você tem ou você não tem. Então, agora, eu posso ser seduzido mais nessa área e me dedicar mais nessa